Boa tarde, tudo bem? Bem-vindo. Eu estava falando, no ano que vem a gente tem que botar no convite assim, traje do convite da Casa TPM, banho. Essa piscina com esse sol hoje, né, cara, incrível. Então tá tudo ótimo. Vou querer começar aqui perguntando para a Carmita dessa ligação entre tecnologia e sexo, que ela, na verdade, é permanente. Talvez a grande revolução sexual aconteceu por um avanço tecnológico, que foi a invenção da pílula anticoncepcional nos anos 60. Daria para dizer que a segunda grande revolução tecnológica que mudou a maneira como a gente vê e pratica o sexo é a internet, com essa capacidade que ela tem de conectar as pessoas. E outra que é interessante também, de que fazer você que estava ali meio solitário, com aquela sua fantasia, achando que você era meio uma aberração, que não tinha ninguém no mundo, de repente você descobre assim, um chat room que tem milhares de pessoas com a mesma fantasia. Tem uma coisa que é libertadora nisso, não, Carmita? Tem sim, e assim, até uma coisa que eu vou contar para vocês, que talvez alguns saibam, alguns não, mas a internet foi realmente estimulada a ser um meio de se praticar sexo quando a AIDS surgiu. Porque aí as pessoas não estavam usando o mesmo preservativo, elas não se cuidavam, então se pensou que talvez estimulando esse sexo virtual, as pessoas se protegessem, e aí elas poderiam fazer sexo sem correr risco. Ocorre que o risco que passou a acontecer foi outro. Até vou contar um detalhe para vocês. Eu recebo muitas vezes no consultório pessoas que não conseguem mais fazer sexo que não seja virtual. Elas estão incompetentes para a vida sexual presencial. Não têm mais interesse, e depois, mais tarde, eu explico por quê. Deixa o papo esquentar um pouquinho, né? Porque eu vou ter que entrar em alguns detalhes, que eu não sei se tem menores aqui, né? Mas os menores estão bem orientados pelas mães. A gente não vai falar de nada que ninguém faça. São 7 bilhões de pessoas no mundo. Eu não sei por que sexo ainda é tabu, né? Porque, obviamente, está todo mundo fazendo, então tá bom. Então nenhuma mãe vai reclamar do que eu vou falar aqui. Mas, enfim, na verdade, os desdobramentos todos foram, muitas vezes, impensáveis. Ninguém imaginava que a gente fosse chegar no ponto que chegou hoje de ser tão importante essa comunicação virtual e o sexo virtual. O que eu queria dizer, que eu ia deixar para depois, mas eu não vou, é que com essa história das pessoas começarem, então, a viver uma vida sexual intensa virtual, elas passaram a fazer muita masturbação, né? E daí não tem ninguém que sabe tocar você e fazer com você o sexo que você mesmo faz, né? Então, de repente, passar a viver uma vida sexual a dois e se compor com alguém e explicar, comunicar como é que você quer aquele toque, aquele jeito de te estimular, fica, às vezes, muito chato, cansativo. Então, as pessoas preferem continuar mesmo o sexo virtual e vão ficando distanciadas umas das outras, fora os riscos que depois a gente vai contar, porque eu também não vou tomar todo o tempo e falar tudo que eu sei de uma vez só, né? Eu quero que a Mônica conte sexo virtual, assim, você gosta, praticou, já pratica, ouve muito nas enquetes que você faz no seu programa? Olha, eu prefiro o sexo mais primitivo, da Idade das Cavernas, que me pega pelos cabelos, uma boa pirocada avulsa, eu recomendo a todos. Espero que aqui todos, embora menores, se tiver algum menor de idade, seja maior, da cintura para baixo, maior de 18 centímetros, e que possa ter uma tarde agradável aqui, praticamente não tão obscena quanto eu gostaria, porque também tem senhoras de idade, mas uma tarde prazerosa. Eu acho que o grande equívoco que a humanidade comete é achar que sexo é operação tapa-buraco. Isso é a prefeitura municipal que tem que fazer. Eu acho que xoxota não é sepultura, que o corpo ficou duro, você enterra e acha que liquidou a fatura, está todo mundo satisfeito. Então, você vê nas redes sociais lá, né, todo mundo se sentindo amado, status, né? E, no fundo, eu recebo mais 5 a 6 mil e-mails diariamente e as pessoas me dizem que estão mal comidas, mal amadas e mal chupadas, o que é pior. A maior reclamação que eu recebo é a falta da chupeta. Os caras querem ouvir a nós e ao vosso reino, nada. Então, siririca, então, nem se fala. Acho que ninguém pergunta como é que toca uma siririca, porque saiu de moda, né? Desuso. Hoje eu acho que é só o alto abuso sexual, recomendado pela Carmita, né? O self-service, que você serve com as próprias mãos, ou com um brinquedinho erótico, que para isso tem a tecnologia. Inclusive, no sexo virtual, você já pode acoplar, né, um brinquedinho ali para que os dois se sintam no ato sexual. Estão desenvolvendo softwares que você fica na sua casa lá com não é mais é um joystick, talvez no melhor sentido da palavra, né? Um joystick, um mastro do prazer,
na sua casa que é controlado virtualmente pelo caboclo ou pela cabocla na casa dela. E o sexo virtual está ganhando contornos mais concretos. O mercado erótico, o conceito que tem de sexo é preencher orifício. Tem que ter penetração, então tem que ter alguma coisa para você enfiar em algum lugar. É isso que a gente questiona, que para a mulher, né, o sexo é muito mais do que isso. Lá a piroca não é protagonista, lá a piroca é coadjuvante, às vezes figurante. Quando o cara é bom de cama mesmo, a rola é figurante. Você quer a fuleiragem, a bagaça, o esfrega, o rola, o mela. Isso é que é trepar. Mas você escreveu um livro... alguma coisa não... É uma coisa irrelevante hoje em dia. Mas o nome do seu primeiro livro era Sexo para Maiores de 18 centímetros. Exatamente, porque os caras são obcecados com o tamanho, né? Os caras são obcecados com o tamanho. Isso é uma brincadeira com eles, porque o que eu recebo de foto de pau de gris no meu Facebook oficial, as pessoas querendo saber se o tamanho é adequado, se é suficiente. É uma neurose coletiva isso, pelo amor de Deus. Mia, você que tem uma rotina muito louca de trabalho, né, cara? Você tá na TV fechada, tá na TV... A gente vê você no The Voice, vê você depois no Multishow, você estreia filme, você tem peça de teatro, lança livro, quer dizer... É uma rotina que não permite sempre você estar como hoje aqui, que o Lucas está aqui, veio participar e presenciar aqui o evento com a gente. A distância, como é que é? A comunicação ajuda? Sexo virtual, por exemplo, é uma coisa que está dentro do universo de possibilidades. Já até tem um joystick. Mentira. Não, eu acho que ajuda muito, né? Mas eu concordo com o que ela falou. Eu acho que o sexo é mais do que o sexo em si. Eu acho que eu também sou muito mais atraída pela conversa. Então, eu acho que a comunicação ajuda nesse ponto. Então, quando você está longe, você dá aquela conversadinha antes de dormir, fala umas coisas bonitinhas, gostosas de ouvir. Eu acho que isso já é muito bom. Agora, o sexo virtual em si, não é uma coisa que eu tenho costume de praticar. Mas você já tentou? Verdade. Olha, não tento, mas não é uma coisa que me atrai, sabia? Mas eu não sei, às vezes eu fico me pensando se de repente não é da minha época, se eu perdi essa fase, de repente hoje para todo mundo é super comum. Mas não é uma coisa que me atrai, eu não acho legal só ficar olhando a pessoa. Aí eu fico pensando, pô, será que você tira a roupa ali, faz um striptease, é uma coisa legal de se ver? Porque eu gosto do toque, sabe? Do sentido, do estar ali ao vivo, sabe? Essa eu não sei caverna que a Mônica eu não sei se assim, essa coisa muito tecnológica, nesse ponto eu acho que me excita. Me excita muito mais uma conversa, então quando eu te ver, me espera, daqui a pouco eu estou indo te ver, do que o ato em si. Funciona mais como preliminar. Exatamente. Agora, você disse, não sei se é da minha época, você está com quantos anos? 34. Né? 34. É da sua época, sim. Né? Por exemplo, logo que você deu entrevista para a TPM, você tinha acabado de sair de um casamento longo, de 5 anos. E quando você voltou para a vida de solteira, tinham 2 novidades tecnológicas no mundo, o Tinder e o WhatsApp. Você chegou a experimentar, usar, teve curiosidade de chegar perto? Olha, Ou só o Caio Castro é o único cara da TV que pode estar no Tinder, né? Olha, dependendo da proposta, até conversaria com meu marido, falar, amor, rapidinho, deixa eu ficar ali no Tinder, que eu acho que tá valendo, antes de fazer um pezinho de meia. Não, mas eu curiosamente, eu conheci o amor da minha vida muito rápido depois que eu me separei, né? Então eu não aproveitei, não conheci o Tinder, mas eu acho curioso que o WhatsApp fez parte fundamental do nosso processo. A gente se conheceu e eu estava emendando uma viagem na outra, eu estava fazendo um programa no show que eu fiquei quase 40 dias fora. Então, a gente saiu um pouquinho, logo eu fui viajar, fiquei esse tempão fora. Então, a gente todo dia mandava um papinho ali, uma foto ali. Opa, mas manda tudo nude. Assim. Manda nudes. Mas tudo assim, ainda a gente estava muito no começo da relação, então era uma coisa mais de uma conquista por essa coisa do humor, da inteligência, sabe? De contar coisas interessantes. Então, ele me conquistou 100% via WhatsApp. A Carmita falou um negócio que eu achei interessante, que tem sim se por um lado é uma ponte de comunicação para um monte de gente, como foi aqui no caso da Mia e do Lucas, por outro, muitas vezes a gente não passa de uma barreira mais superficial. O Tinder, ele pode ser um veículo também para relacionamento. Teve uma polêmica interessante. Esse mês, a Vanity Fair, aquela revista americana, publicou uma matéria super longa sobre o Tinder, que era muito ambígua a leitura que ela fazia. Por um lado, sim, você consegue conhecer uma quantidade de pessoas enormes, né? Você deixa de estar limitado ao teu universo de amigos ou trabalho e pode descobrir alguém que é parecido com você que você nunca encontraria na vida real.
por outra, um excesso de oferta assim, e superficialidade, que tinha alguns depoimentos na matéria de gente de 20 e poucos anos que era usuário forte do Tinder, especialmente as mulheres, reclamando dessa superficialidade. Tem uma declaração lá que era muito interessante, que era dizendo que, deixa eu ver se eu acho aqui, o Tinder parece um torneio de quem se importa menos em fazer sexo e sumir. E os homens são muito bons em se importar menos em fazer sexo e sumir. Muito melhores que as mulheres. Era uma queixa de uma menina de 25 anos, americana, que era usuária ferrenha do Tinder. Você sente isso na tua prática, na tua clínica, essa ambivalência dessas ferramentas novas de relacionamento? Eu ainda sinto que os homens somem mais rápido e mais frequentemente que as mulheres, né? Mas as mulheres estão começando a sumir também, né? O que a gente está observando agora, e estudos estão bombando nesse sentido, é que o comportamento sexual das mulheres e dos gays começa a imitar o comportamento sexual, as mulheres dos homens e os gays dos héteros, né? Porque agora que os héteros estão um pouco interessados em ficar dentro de uma família, com papai, mamãe, filhinhos, os gays começam a se interessar por isso. Agora que os homens começam a ficar um tanto quanto assustados com as mulheres que estão cada vez mais à vontade, né? As mulheres começam a querer ficar cada vez mais à vontade ainda. Mas a mulher, essa questão da superficialidade, a incomoda muito, porque, não sei se vocês vão concordar, mas o que mais interessa uma mulher no sexo é se sentir desejada. E não ser procurada no dia seguinte significa não fui tão desejada assim, ou deu para desejar só um pouquinho, só por hoje, não quer mais, agora já está em outra. Então, essa necessidade de despertar o desejo, mobilizar no homem o interesse, que nos faz nos sentirmos interessantes, atraentes, desejadas e, portanto, não amadas necessariamente, mas sexualmente interessantes, está no dia seguinte já dizendo, ó, passou, acabou, e você já era. Então, acho que isso incomoda muito as mulheres. Agora, tem um outro lado do Tinder que é bom para exatamente essa necessidade de se sentir desejada, que no Tinder você não tem a rejeição, né? Você só sabe quando ele curtiu, quando teve match, né? Que é diferente de você abordar alguém num bar, numa balada, em que você eventualmente vai tomar um toco e vai ficar com aquela rejeição estampada na sua cara o resto da noite, enfim. O Tinder pelo menos protege de alguma maneira isso, né? Protege, mas às vezes você tem uma expectativa de estar bombando e de repente não foi tanto assim, não foi todo mundo. Mas aí a gente bota agora no 3G, né? Não, esse 3G não está funcionando, com certeza, porque eu estou ótimo hoje, né? Por que ninguém mais acha? Mônica, você já teve experiência com o Tinder? Já experimentou? Hoje você está numa relação estável? Está soltinha? Como é que está a tua vida pessoal? Não, eu estou solta na buraqueira. Eu acho que o lado positivo disso tudo... E você já se cadastrou no Tinder? Não é uma pergunta. Não tenho a menor vontade, porque a oferta de rola está muito grande. Eu estou assim, tenho que fazer uma triagem muito rigorosa. Eu vejo assim, o Tinder, o Sindicato das Prostitutas, está querendo, inclusive, processá-lo, né? Porque é uma concorrência desleal você ter lá a xoxota no 0800, de graça, delivery, não paga nem o táxi. Então, para o cara é muito bom, né? A oferta ali enorme, aquela demanda toda. E realmente o mercado das quengas está sendo muito afetado, né, pelo Tinder. Mas para a mulher também não é libertador, empoderador? De alguma maneira, ela está escolhendo assim, não, hoje eu quero esse daqui, cara. O lado positivo é que a mulher não precisa mais justificar, inventar um romance para justificar uma boa trepada. Quer dar, está dando o que é dela, ninguém tem nada com isso. É uma empreendedora abrindo seu próprio negócio, de uma forma muito gratificante, por sinal. Então, elas estão de parabéns por esse lado. Mas, pelo que eu vejo, a resposta sexual dessa mulher, em termos de prazer e orgasmo, e como ela falou, de autoestima, para a mulher, eu acho que trepar tem duas coisas, carinho e autoestima. O cara quer duas coisas, variedade e submissão. Então, ele vê no filme pornô, goza na minha cara, ele acha que toda mulher quer que goze na cara dela. Sim. Ele não está preocupado nem que essa mulher goze, ele quer comer a mulher... para chegar em casa, como ele disse, para a mesa do bar e contar para os amigos, chega no WhatsApp e bota no grupo, comi fulana. Não é o prazer nem de comer aquela mulher, ele quer contar no grupo para a galera que passou o rodo. Então, o lado ruim é esse, é um sexo que o cara vai lá na tua rede social, dá duas cutucadas que o pau já está dentro. Agendei a pirocada, porque dei duas cutucadas na menina e ela cutucou de volta. Agora, além do Tinder, fizeram um novo aplicativo mesmo, né, que é o Trinder.
que é pra... A Mia disse que não vê nada, mas o Tinder ela viu, né? E o pior é que o Tinder ainda é de homenagem, ou seja... Eu não sei, que eu nunca entrei. Como é que é o Tinder? Então, eu vou te contar, porque eu achei maravilhoso. Uma amiga minha... Mas é verdade, ela me contou que é assim, são para casais que querem companhia. Uma pessoa ou alguém. E aí ela falou um negócio que eu achei maravilhoso. Né? Que ele falou assim, que o Tinder, você ainda gera uma expectativa de criar um romance, de repente sair com o cara e namorar. Ela falou que esse é maravilhoso, que não, é só para trepar. O contrato é claro. É claro, é só para... Ela falou que achou maravilhoso, foi lá, experimentou, achou divino. Eu achei muito curioso. Mas é curioso que, assim, nem eu nem o Lucas, a gente... teve o Tinder, porque, de fato, a gente começou a namorar um pouquinho antes. Então, a gente, às vezes, discute se a gente teria ou não. Ele acha que ele teria. Eu fico puta. Eu já fico puta. É o ciúme retroativo de uma coisa que nunca aconteceu, né? É o mais louco isso. Eu já fico puta. Eu não sei se eu teria. E é curioso que eu tenho nas minhas amigas, minha turma, elas são divididas das que têm e as que não têm. É muito claro, assim. E as que têm... Mas qual é a proporção, mais ou menos? Metade. Meio a meio. Tem umas que não têm, são super contras, acho que não é o lugar delas ali. E as que têm, digo mais, tem uma que está namorando um cara maravilhoso que conheceu no Tinder. Bom, o Tinder, depois que saiu essa matéria da Vanity Fair, que era bem crítica assim, a ele publicou uma série de twitters dizendo, e um deles dizia assim, olha, pelos nossos dados aqui, a maioria das pessoas que está no Tinder atrás de uma relação significativa. E não só de, pegar alguém essa noite. Então, faz sentido o argumento também dela, embora eu acho que tenha muita gente que está lá por esporte. E está ótimo também, né? Mas eu acho... O que é? Você vai passando e você vai fazendo se você gosta da pessoa. Gosta ou não gosta? E se a pessoa gosta também, aí aparece e só sabe quando gosta. Quando alguém dá um gongo, você nem fica sabendo. Então não fica aquela coisa chata de, tomei uma... Imagina se aparece os nãos. Exatamente. A população ia estar em depressão em massa, né? Aí iam ter 3 usuários no Tinder. São 50 milhões hoje de usuários no Tinder no mundo inteiro. Né? Ninguém tem o número do Brasil, que os números não são abertos. Você tem? Rapidinho. 50... Eu não tenho. Eu também não tenho. Vou tentar o Tinder, então, com a Regina. Vamos tentar, Regina, Tinder? Ela está dizendo que não. Talvez seja melhor não mesmo. A Mônica falou uma coisa que eu achei interessante, que é essa educação sexual que vem pela internet. De achar isso. O garoto hoje, isso saiu uma pesquisa de uma inglesa chamada Cindy Gallup. Ela fez uma campanha chamada Faça Amor, Não Faça Pornô. E que não era uma coisa moralista, assim. Ela falou, não, o problema não é pornô na internet, o problema é só ter pornô na internet. Ela disse que as crianças, em média, aos 11 anos, assistem o primeiro filme pornô na internet. Então, assim, a escola não educa. Em casa é muito difícil ainda esse diálogo, ou para uma boa parte de pais ainda é. E ela acaba aprendendo na internet e acha que é isso aí que você descreveu, né? Acha que, gozar na cara é mó barato, né? E sei lá, não sei se é exatamente a fantasia de todo mundo, né? Eu sempre digo, ser vergonha não faz apologia à promiscuidade. Nós fazemos apologia à atividade sexual prazerosa, segura, confortável, que te dê um retorno né, emocional também, não é só o orgasmo momentâneo. Porque isso para a mulher não é interessante. Eu sou aqui como representante do raparigal, das rachadas, converso demais, dou palestra no Brasil inteiro, lanço meu livro no país inteiro. E a resposta que eu tenho da mulher é isso, que ela procura na cama é carinho. Interessa se amanhã o cara vai ligar, mas naquele momento ela tem que se sentir desejada, ela tem que se sentir amada. Não é à toa. Hoje, a facilidade que o cara acha que vai achar na internet, quando se põe uma foto, dia de sol, partiu praia, o cara já bota lá. Troca nudes, quero ver marquinha do biquíni. Você, nada a ver com nada. Qualquer coisa que você põe na internet, o cara acha que vai te comer. Porque você está na internet. Simplesmente por isso. Você dá bom dia, internet, né? Aí recebe o nude. Botou a cara na janela que rola. Eu não sei se a mulherada... Você se sente fazendo parte da República das Piriguetes, onde se você não está distribuindo xiri à vontade, você é um peixe ou uma piranha fora d'água, diria, né? Então, é muito complicado para aquela mulher que não está interessada em simplesmente sair dando para todo mundo. Eu acho que ela se sente um pouco fora. Ela quer ter uma atividade sexual, mas ela não quer só isso. Ela quer muito mais do que isso. Então, as pessoas estão começando a perceber que tudo bem, agora já deu geral, isso aqui é uma vitrine, está todo mundo se expondo, não é à toa que o Brasil hoje é o primeiro lugar em cirurgia plástica, as mulheres todas padronizadas com seu silicone na bunda, nos peitos, e se achando a obrigação de estar ali para o esculturado. Eu fico obcecada com isso. As pessoas me param, eu estou quase 50 anos, faço TV há 30 anos, e as pessoas dizem, mas tu não fez botox? Porra nenhuma. O pessoal está fazendo lift de saco escrotal, gente. O cara está fazendo não, plástica, até dói de pensar usando laser para rejuvenescer a xoxota, porque
acha que tem que estar com tudo lindo, maravilhoso. Tu já viu um saco escrotal bonito, meu rei? É difícil. Tudo esticadinho. Nos Estados Unidos é o que mais faz lift de saco escrotal para ficar com um testículo lindo, atraente. Que porra é essa? Que mundo é esse, né? Depois você me passa o telefone. Então, eu vejo a gente chegar ao ponto, né, da indústria, a tecnologia chegar ao ponto. Amanhã teremos isso, um chip, você implanta um chip e você vai ter, está programado orgasmos múltiplos, diários, que tal? Você põe eletrodo na medula e você pode gozar com um controle remoto a hora que bem entender, ou você simplesmente compra um robô, e aí vai estar a menina perdendo o cabaço com um robô especializado nisso. Porra, é a falência, né, do ser humano, de relacionamento, de contato, de pele. Para mim, o que mais me dá tesão no macho é o cheiro dele. Como é que eu vou agendar no Tinder uma pirocada se eu não sei que cheiro o cabra tem? Como é que pode? Ninguém pensou nisso. Não existe essa possibilidade. Porque hoje 63% dos brasileiros têm nojo de chupar um priquito. Porque não gosta do cheiro da xoxota. Aí a mulher vai, se enche de sabonetes, perfumes íntimos e tudo mais, e tira o cheiro de fêmea dela. Que macho é esse que não gosta de xoxota? Porque se não gosta do cheiro, não vai me convencer que gosta da fruta, né, meu rei? Não tem condição. Então, acho que está havendo alguma coisa muito equivocada hoje em termos de sexo. Porque todo mundo fode, nunca se fudeu tanto, e eu nunca vi tanta reclamação que não goza, que não está legal, que não é chupada, que não se sente desejada, que se sente descartável, que se sente um lixo. Eu vi o depoimento de uma mulher casada, 35 anos, pediu para o marido fazer, né, uma chupetinha nela, e ele disse que preferia morrer a chupá-la. Porra. Mata logo, desgraçado. 35 anos de casada, meu rei. O que é fazer? Minha amiga, larga este macho, né? Carmita, você encontra queixas parecidas nos seus estudos? Quer dizer, os homens ainda resistentes a fazer sexo oral nas mulheres? Só vem a nós, ao vosso reino. Só vem a nós, ao vosso reino, nada? A gente tem alguns que são bem interessados numa chupada. Agora, tem outros que realmente dizem que é nojento, que não gostam. Mas eu concordo que depende muito do quanto que o indivíduo está mesmo preparado para ter uma relação com uma mulher, porque faz parte. Agora, o que eu queria contar para vocês é que as mulheres nem sempre dizem, e não estão mentindo, nem sempre elas sabem o quanto elas se excitam diante de uma situação sexual. Foi feito já há 10 anos uma experiência no Canadá, que se colocou um aparelhinho na vagina das mulheres e também no pênis dos homens, para identificar o quanto que eles se excitavam diante de cenas de sexo, homem com mulher, mulher com homem, macaco com gente, macaco com macaco. E aí deixaram aquele aparelhinho lá e pediram, ao mesmo tempo que o aparelho detectava o que estava acontecendo em termos de estímulo, que as pessoas digitassem o grau de estímulo que elas estavam sentindo diante das cenas. Os homens tiveram índices do que acontecia no pênis e no que eles teclavam idêntico. Eles compatibilizavam. Que eles a resposta mecânica deles era igual a... Isso não me excitou nada. E diga-se que os macacos não os excitaram, tá? De verdade, nem no aparelhinho, nem na mão. Agora, as mulheres ficaram enlouquecidas com os macacos, mas elas diziam que só tinham se excitado com as cenas de gente, e ainda mais, especialmente, heterossexuais fazendo sexo, embora o aparelho as denunciasse. Então, a gente pensa, será que elas estão mentindo? Será que elas estão fingindo? Isso é o que se pensa das mulheres. Mas até queria contar para vocês que não é isso não. O DNA da gente muda conforme a gente vai se comportando de um determinado jeito, repetidas gerações. Isso já é aquilo que a gente chama de epigenética. O seu comportamento acaba mudando o seu DNA. Então, nós temos um DNA que vem de gerações passadas, e o nosso comportamento de só aceitar o que é convencional, pelo menos aqui, existe, embora lá as coisas se passem de um outro jeito. Com essa grande mudança, essa grande revolução sexual que está acontecendo agora, é capaz que esse DNA volte a mudar e que as mulheres voltem a se sentir mais livres sexualmente nas próximas gerações. Ainda mais com essa tal pílula goza, né, que acabou de ser descoberta. O tal do Viagra feminino, né? Isso aí é real ou é mais marketing do que função, de fato? Vem ajudar um pouquinho, porque né? ele tinha sido recusado 2 vezes. Já foi a 3ª vez que ele foi submetido ao FDA e aí foi finalmente comprovada alguma eficácia. É uma coisa que tem uma atuação tão poderosa como foi o Viagra para os homens há 15 anos, talvez?
ou não é tão radical assim o avanço que traz, esse Não. Viagra feminino? Olha, ele é chamado Viagra feminino porque o Viagra foi o primeiro para os homens e a pílula rosa é a primeira para as mulheres, que é aprovada pelo FDA. Mas o que a gente tem que comemorar é que, enfim, as mulheres conseguiram vencer uma barreira do FDA que nunca na história aprovou um medicamento pró-sexual feminino. E esse foi o primeiro. Como é que é a atuação desse Ele medicamento? age no sistema nervoso central, liberando dopamina. A dopamina é um neurotransmissor da excitação, do prazer, da vontade de você fazer coisas que te dão recompensa. E ele inibe o outro neurotransmissor, que é do controle, que é a serotonina. Então, vai fazer com que a mulher fique mais soltinha. Mas, na verdade, essa soltinha aí vai conseguir fazer, no ano, pelas pesquisas, algo como 6 a 8 relações sexuais a mais. É pouquinho, né? Mas, para quem não faz muito, 6 a 8 é um sucesso, né? Já é uma glória. E aí vamos esperar que no vácuo dessa pílula rosa venham outras que possam não ser o único recurso, porque não é com o remédio que se vai resolver a dificuldade sexual das pessoas. Eu não acredito que o remédio seja tudo, mas ele pode ser, sim, uma ajuda e ele pode estar traduzindo uma nova era, uma era em que se legitima o prazer feminino e que os pesquisadores estudam e estão interessados que essa mulher também tenha a mesma oportunidade que os homens. Dá para imaginar que vai acontecer como no Viagra, que o uso recreativo foi rapidamente também adotado com essa pílula feminina? Não vai, porque ela será muito controlada, porque o Viagra age só aqui. E ele é muito menos, tem muito menos risco que o Viagra. Ele vai causar uma vasodilatação, ele pode causar um enrubescimento da face, ele pode causar uma congestão nasal, mas um remédio que age centralmente precisa ser muito bem recomendado e a pessoa precisa ser muito bem avaliada para não estar havendo interação com outros medicamentos que ela está tomando e efeitos colaterais muito sérios. Inclusive, não pode beber usando a pílula rosa, né? Então, você tira um jeito de aproveitar o sexo e põe outro, né? Então, muita mulher vai preferir continuar enchendo a cara do que tomar a pílula rosa. Bom, pelo menos não precisa de receita médica, né? Ô, Carmita, a Mônica contou um negócio que eu acho que é importante, que esse desencontro entre o sexo que é feito na internet, né, a pornografia da internet, e o sexo real. O que gera na cabeça das pessoas, na tua experiência clínica, né? Ela vê o sexo acontecendo de um jeito incrivelmente intenso, meio bestial, louco, eterno na internet, e na vida real ela vai, puta, não é exatamente assim, né? Só para vocês terem ideia, o que a gente recebe no Prosex de garotos que querem aumentar o pênis, porque o deles é pequeno comparado com o que eles viram na internet, é algo terrível. E eles vão mesmo buscar alguma forma de fazer isso, aplicam botox, fazem uma série de especulações com o próprio órgão sexual e, às vezes, até destroem o bendito do órgão por conta de ter ele maior, porque o do cara lá que ele assistiu transando era muito maior que o dele. Esse é um dos grandes problemas que a gente tem com essa iniciação sexual sem a educação que deveria ter já sido dada. Não se deve pensar em educar alguém depois que a puberdade chegou, porque aí chegou para fazer sexo, não chegou para começar a aprender como é que as coisas são. E, além disso, não só essa questão, mas ele também não tem aquela experiência toda. Ele fala, bom, eu perto desse cara aqui ou dessa mulher, né? Ou se uma mulher chega com esse desempenho todo perto de mim, o que eu vou fazer, né? Então, esse é um dado que a gente precisa pensar, né? Homens e mulheres consomem pornografia do mesmo jeito? Consomem. Mulheres consomem muita pornografia, só que não contam. A mesma coisa que acontece quando elas se excitam com os macacos transando, mas dizem elas que não contam, contam. Mas não é mentira, não. Elas até esquecem que elas acessam pornografia muito mesmo. E muito também, às vezes, porque elas não têm parceiros. E, infelizmente, né, mulheres mais velhas não se lançam tanto em experiência sexual como os homens continuam se lançando, e por vezes a internet, a pornografia é a forma de manter
vida sexual dessas mulheres. E parabéns a elas que mantêm, porque eu acho que isso faz bem à saúde, faz bem à vida, faz bem para a pele, faz bem para os ossos. O sexo é verdade, o sexo é fundamental. Tem gente que acha que é um tipo de exercício, né? Não adora sexo, mas pior é a academia, então pratica sexo para fazer algum tipo... Não resolve, viu, gente? O que você gasta numa transa é a mesma coisa que você gastaria para dar 3 voltas caminhando num quarteirão. Então, o gasto de energia é pequeno. E eu acho que sexo é bem melhor do que dar volta no quarteirão. Ô, Mia, quando você fez no Multishow o Acredita na Peruca, em que você interpretava uma ex-atriz pornô, você chegou mais perto desse mundo, assim, para entender como é que você ia fazer a personagem? Sim, foi a primeira coisa que eu fiz, foi realmente ir atrás dessas pessoas. Até porque, como eu ia ter que falar de sexo de uma forma muito aberta, muito despudorada, e eu sou diferente disso, eu falei, eu vou ter que ir atrás para ver como é que eu faço, né? Porque eu, apesar de eu estar aqui, eu estou suando, tá? De nervoso. Cada pergunta que vem para mim, meu coração já faz assim, ó. Porque eu perguntei, será que eu posso só falar de tecnologia? Eu fico lá, pô, tem Snapchat, né? Gente, eu sou super moderna, mas não estou falando de sexo, eu fico morrendo de vergonha. Eu queria ser assim, eu acho lindo, eu acho que é libertador você ser assim. De verdade, eu sou uma pessoa extrovertida, tal, mas quando chega na parte de sexo, eu fico com vergonha de falar. Então, não assim, mais íntimo, tudo bem, mas assim, com vocês tipo, todos. 400 pessoas transmitindo ao vivo. De nervoso, mas enfim, eu fui atrás até para eu conseguir fazer um trabalho mais completo, tudo. E eu fiquei impressionada como é natural, como é realmente com essas pesquisas e com tudo que eu fui assistindo. Eu assisti um documentário que chama Por Trás das Câmeras, são com duplo sentido, provavelmente. Exatamente. São ex-atrizes pornô que elas, enfim, cada uma tem uma trajetória. Uma ali virou empresária, outra está acabadona, não faz nada, outra não é totalmente coberta, usa roupa totalmente fechada, renega o passado. Enfim, cada uma tem um perfil. E eu também assisti muito entrevista de atrizes e como elas lidam e falam. E teve uma que eu assisti que eu achei genial, que no meio da entrevista ela quis mostrar uma tatuagem que ela tinha, ela levantou e mostrou a bunda, assim. Mas não era sexual aquele ato dela, ela simplesmente estava mostrando sem o menor vergonha, pudor. Tipo uma planilha de Excel. Exatamente. Trabalho, aí eu fiquei fazendo... Exatamente. Eu fiquei fazendo era como se eu estivesse aqui te contando como foi o último filme que eu participei, os bastidores, é a mesma coisa. Claro. É natural para elas, é o trabalho delas, é esse, né? Então eu tive que mergulhar e achei interessante trabalhar e lidar com esse tipo de trabalho. É um trabalho como o meu, como o dela, o delas é fazer sexo filmado. E aí muitas vezes elas contando que não tem prazer, que elas usam base de lubrificante mesmo, porque não chega a ficar excitada, não tem como. Imagino, né? Vai, ação, gravando, volta, mais um, de novo, ficou ruim essa tomada. Né? O que pra gente, nós atores, a gente sofre, vamos ter que fazer de novo, imagina para eles. Então é um pouco mais difícil para eles, mas é assim, é uma ferramenta que eles usam ali, né? Mônica, acabaram de divulgar, falando em filme de internet, 2 dos maiores sites de pornô do mundo, né? O Pornhub e o RedTube, divulgaram uma pesquisa de consumo de pornô nos sites dele pelas mulheres. E apareceu que no Brasil era o país do mundo em que mais mulheres, uma proporção maior de mulheres, assistia pornografia na internet. Foi questionada a pesquisa porque, enfim, são de 2 empresas privadas, não tem um método exatamente, mas eles, olhando os dados deles, eles falaram, olha, no Brasil, 35% dos nossos usuários são mulheres, contra 65% dos homens. Era o maior número do mundo, empatado com as Filipinas, curiosamente, não me pergunte por quê. Você sente que é mais aceitável, é mais natural no Brasil uma mulher assistir pornô do que, sei lá, na Itália, por exemplo, que ficou embaixo no ranking? Eu acho que elas têm muito acesso hoje, né? Pornôs, canais fechados na internet. Às vezes assiste para aprender alguma técnica nova, assiste muitas vezes para se excitar, porque o parceiro quer ver, joga o filme lá para assistirem, para ele dar aquela aquecida.
Mas, olha, eu sempre falo o seguinte, gente, um eu te amo pode ser falso, mas um pau duro é sempre sincero. E a mesma coisa, uma xoxotinha molhada é sempre sincera. Você não vai ficar lubrificada e hidratada de graça, né? Se você não está querendo dar para aquela pessoa, não tem como. A não ser que use um gel lubrificante, como as profissionais fazem. Mas as amadoras, em geral, esperam molhar, para você sinalizar que está realmente com vontade, está desejando aquele macho ali. Então, eu digo às mulheres, é que não finjam orgasmo, porque deixa o cara saber que ele trepa mal. Porque isso é uma coisa didática que você faz. Você é um deixa serviço o cara público, se acha, né? tá achando que é o Vai gostoso. que ele melhora, né? A única forma que você tem de deixar ele saber que precisa melhorar a performance é você deixando claro que não gozou. A mulherada ainda hoje, né? Assim como minha avó fazia, minha mãe, ainda continua fingindo que está gozando. Por que essa mulher ainda finge até hoje, né? Não tem o menor sentido isso. A mesma coisa, eu acho que ela finge que gosta do pornô porque o cara quer ver. Porque a mulher, em geral, não se excita com aquela penetração, aquele bate-estaca do filme pornô. Pelo contrário, aquilo para ela, dependendo até da posição, que ela tem 64 posições no Kama Sutra, algumas até machucam a mulher quando é uma coisa, um pau muito extraordinário, muito grande, que é aquele pau que está lá, que o marido compara em casa e se sente uma merda. Porque para a mulher, dependendo da posição, da anatomia dela, se ela tem um útero retrovirado, enfim, nem sempre é tão interessante um long dong silver, um kid bengala na cama dela, né? É muito relativo. Se ela quiser dar o cu, por exemplo, é inviável total. Né? Às vezes, uma micro-rolo ali é ótimo para você abrir a porta dos fundos, escancarar a porta dos fundos, é maravilhoso. Você principalmente para quem assiste... está estreando, né? Na porta de serviço. Você assiste pornô na digital, na internet? Não gosto de pornô. Não é o que eu te falei, o que me excita. Para mim, o maior afrodisíaco é o cara ser inteligência. Um cara inteligente, eu daria fácil para o Drauzio Varela. Fácil. Porque eu não posso nem... Se eu estou entrevistando um cara muito inteligente, eu já fico excitada. Entendeu? Eu fico com vergonha. Eu estou entrevistando o cara muito inteligente, depois já parece que está na testa. Eu quero dar para esse cara. Porque fica assim, babando mesmo, entendeu? Então, o pornô não me excita, sinceramente, nunca me excitou. Carmita, para a gente encerrar aqui, que está chegando o final do nosso tempo, mesmo com toda essa disponibilidade de meios, de aplicativos, de site, possibilidade de conexão nova, tem algumas pesquisas que mostram que hoje se faz menos sexo do que a geração passada. Quer dizer, a geração de millennials faz menos sexo do que a geração X, que é quem tem 40 anos hoje, e menos sexo que os baby boomers faziam, que é a geração do desbunde dos anos 60. Faz sentido isso? Eu sei que pesquisa de sexo é sempre difícil a interpretação e você sabe melhor que ninguém disso. Mas faz sentido isso? Faz sentido porque hoje você está podendo fazer, né? E tudo que é mais velado, mais proibido, é mais intensamente procurado. Então, na medida que o sexo hoje está mais permitido, ele deixa de ser, às vezes, tão interessante quanto outras coisas que se possa fazer. Tem muita... Dá a volta no quarteirão. Dá a volta no quarteirão, né? Ou então, tem tanta diversidade. A gente está aqui agora. Quem é que ia trocar, estar aqui, né? Com essas mulheres maravilhosas, com você aí, por uma trepada? Dependendo da hora. Agora você forçou, né? Não fala duas vezes que isso vai esvaziar. Fica aqui todo mundo. Só que vai todo mundo embora. Pô, porque aqui com certeza é gozo certo. Agora, na trepada, a gente já não sabe. Muitíssimo obrigado, Carmita, Mônica, Mia. Obrigadíssimo pela participação aqui. Obrigado a todo mundo.